Olá, você já parou para pensar que pode estar com diabetes mesmo tendo exames quase normais? Que aquele cansaço constante, a sede exagerada ou o ganho de peso abdominal pode não ser apenas sinais do estresse do dia a dia, mas sim de algo mais profundo acontecendo no seu metabolismo? Nesse vídeo eu quero te mostrar como o diagnóstico do diabetes é muito mais do que apenas olhar para um número na glicemia de jejum. Vamos falar sobre os exames mais atuais, os critérios da Associação Americana de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Diabetes, o papel do teste oral de tolerância oral à glicose com leitura de 1 hora, o uso do score Find Risk para rastreio do diabetes e, mais importante, o impacto emocional de receber esse diagnóstico. Porque não basta diagnosticar cedo, é preciso acolher, orientar e agir de maneira estratégica. Eu sou o Dr. Rodrigo Bomeni, eu sou médico e endocrinologista formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Trabalhei por diversos anos no Hospital das Clínicas e no Hospital Albert Einstein e atualmente atendo meus pacientes no consultório de forma presencial e online no mundo inteiro. Aqui no canal você encontra conteúdos completos baseados em evidência científica, mas apresentados de um jeito acessível, direto e transformador para a sua saúde. Então vem comigo e ao final do vídeo você vai entender exatamente o que cada exame significa e qual o próximo passo caso você ou alguém próximo que você ama esteja diante de um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. O diabetes tipo 2 não aparece de um dia para o outro, ele é sorrateiro, ele começa anos antes do diagnóstico formal. Estudos mostram que, em média, a pessoa já perdeu mais de 50% da função do pâncreas no momento em que recebe o diagnóstico do diabetes. E o mais preocupante, muitas dessas pessoas passaram anos ouvindo que estava tudo normal nos exames. Por isso, diagnosticar precocemente é essencial, não apenas para prevenir complicações, mas porque nas fases iniciais, o diabetes tipo 2, assim como o pré-diabetes, é potencialmente reversível. A doença não precisa ser crônica e progressiva como difundida por muito tempo. Vamos entender agora quais são os principais exames utilizados para o diagnóstico, entre eles a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, o teste de tolerância oral à glicose, especialmente com leitura de 1 hora, mas também de 2 horas, uma glicemia casual ou aleatória e exames complementares como o peptídeo C, dosagem de autoanticorpos e a frutosamina em casos específicos. Eu vou começar falando da hemoglobina glicada, que revela o seu histórico glicêmico. O que é a hemoglobina glicada? Ela descreve a média da sua glicemia nos últimos 2 a 3 meses. É um exame muito útil porque não sofre variações com jejum, o que torna esse exame prático e confiável em muitos casos. A gente considera como normal um valor abaixo de 5,7%, como pré-diabetes entre 5,7% e 6,4% e com diabetes acima de 6,5% ou mais. Lembrando, em pelo menos 2 exames ou associado a outro critério alterado. A hemoglobina glicada reflete a média da glicemia dos últimos 3 meses porque ela mede quanto de glicose está grudada nessa proteína chamada hemoglobina, uma proteína presente nas nossas hemácias, nos glóbulos vermelhos. E por qual motivo que reflete os últimos 3 meses? Justamente porque a hemácia vive cerca de 120 dias, de 90 a 120 dias. Durante esse tempo, quanto mais alta estiver a glicose no sangue, mais glicose vai se fixando na hemoglobina dessas células. Assim, a hemoglobina glicada funciona como uma espécie de memória da glicose. Mas, atenção, a hemoglobina glicada pode dar falsos resultados em pessoas com anemia, hemoglobinopatias, insuficiência renal crônica e durante a gestação. Nesses casos, uma alternativa útil é o exame da frutosamina, que avalia a média da glicose nas últimas 2 a 4 semanas e sofre menos interferência de condições hematológicas. Agora eu vou falar do exame mais comum que a maioria das pessoas fazem, que é justamente a glicemia de jejum, o mais comum, mas o menos sensível. Ele é fácil de fazer, é barato, é amplamente disponível, mas também é o que mais falha em detectar fases precoces do diabetes. Isso porque a glicemia pós-prandial,
após as refeições costuma ser a primeira a se alterar nos estágios iniciais do diabetes tipo 2. Nas fases iniciais da resistência à insulina, o corpo ainda consegue manter a glicemia de jejum normal, com um esforço extra do pâncreas. Mas, após as refeições, quando a demanda por insulina aumenta rapidamente, o corpo já não responde tão bem e aí a glicose sobe mais do que deveria. E aí, a grande pergunta é, por que a glicemia de jejum pode estar normal e a hemoglobina glicada alterada? Justamente porque a glicemia de jejum é só uma foto daquele momento, uma única medida feita em jejum. Já a hemoglobina glicada mostra a média da glicemia ao longo dos últimos 3 meses, incluindo as glicemias de jejum, mas também as glicemias após as refeições, que costumam subir primeiro, e oscilações que ocorrem durante o dia e também durante a noite. Ou seja, a pessoa pode ter glicemia de jejum normal, mas ter picos de glicose após as refeições, ter uma glicemia elevada em horários não avaliados, como à noite. Isso faz com que a média glicêmica suba e, com ela, a hemoglobina glicada, mesmo que a glicemia de jejum esteja normal. Nós consideramos uma glicemia de jejum normal quando ela está abaixo de 100, como pré-diabetes entre 100 e 125, e diabetes acima de 126, e lembrando, sendo confirmado por outros exames. Então, sempre para a gente realizar o diagnóstico, a gente precisa ter 2 exames alterados. Em outras aulas, eu explico a importância de analisar essa glicemia de jejum conjuntamente com a insulina, porque muitas vezes essa glicemia de jejum está normal, mas às custas de uma produção muito grande de insulina, o que caracteriza uma resistência à insulina. Agora eu vou falar do teste de tolerância oral à glicose com leitura de 1 hora. A Sociedade Brasileira de Diabetes incluiu oficialmente a leitura da glicose em 1 hora após a ingestão de 75 gramas de glicose. Valores normais quando abaixo de 155. Consideramos como pré-diabetes entre 155 e 208 e como diabetes um valor igual ou superior a 209 e sempre confirmado por outro exame. Esse teste é o mais sensível de todos. Ele é mais confortável e mais barato do que o tradicional teste de tolerância oral à glicose com leitura de 2 horas. E ele pode detectar alterações mesmo em pessoas com glicemia de jejum e hemoglobina glicadas normais. Importante, pessoas que seguem uma dieta low carb devem aumentar a ingestão de carboidrato por pelo menos 5 dias antes do exame. Caso contrário, o resultado do teste de tolerância oral à glicose pode vir falsamente alterado, com pico glicêmico maior do que o esperado. Ou seja, essas pessoas precisam comer durante 5 dias antes do exame algo em torno de 200 gramas de glicose por dia. No teste de tolerância oral à glicose de 75 gramas tradicional, valores entre 140 e 200 na glicemia de 2 horas eram considerados como pré-diabetes e acima de 200 como diabetes. E a glicemia ao acaso? E se eu fizer uma glicemia ao acaso sem ser em jejum? Quando que ela serve para o diagnóstico? Se e apenas se a pessoa apresentar sintomas clássicos de diabetes, como polidipsia, que é sede excessiva, poliúria, urinar em excesso, polifagia, aquela fome exagerada, e perda de peso. Então, se a pessoa tem sinais de diabetes descompensado, mede uma glicemia e ela está acima de 200, isso já configura o diagnóstico de diabetes sem necessidade de nenhuma confirmação adicional. As sociedades médicas recomendam que, se você tiver 2 exames alterados, você já tem o diagnóstico confirmado de pré-diabetes ou diabetes. Se tiver apenas um exame alterado, você deve repetir o mesmo exame ou fazer outro exame. Lembre-se, são necessários 2 exames alterados para a confirmação do diagnóstico. Se você foi diagnosticado com pré-diabetes através da glicemia de jejum ou hemoglobina glicada, é recomendado fazer um teste de tolerância oral à glicose com 75 gramas com leitura da glicemia 1 hora após, porque pode ser que você tenha diabetes e não pré-diabetes. E por fim, se você tiver exames normais, mas associado a um alto risco clínico ou um score de risco como Find Risk elevado, você também deveria complementar a investigação com um teste de tolerância oral à glicose com leitura em 1 hora.
Quando fazer o rastreamento do diabetes? Quem deve coletar glicemia? Oficialmente, pensando no rastreamento universal, toda pessoa com 35 anos ou mais deve fazer o rastreio para diabetes, mesmo que esteja assintomática e sem fatores de risco evidentes. Antes dos 35 anos, é indicado para pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, associados a pelo menos um fator de risco adicional. Vejam os principais. Se você tiver histórico familiar de paciente com diabetes tipo 2 em parentes de primeiro grau, doença cardiovascular pré-existente, hipertensão arterial, HDL baixo, triglicérides aumentados, síndrome dos ovários policísticos ou acantose nigricans. Veja que boa parte desses critérios são aqueles critérios de síndrome metabólica, que é a manifestação da resistência à insulina. E se você não sabe disso, procure aqui no canal, porque tem um vídeo que eu explico detalhadamente o que é a resistência insulínica, assim como a síndrome metabólica. Ou seja, pessoas com suspeita clínica de síndrome metabólica, uma situação muito comum, devem fazer o rastreio para diabetes. Se você se encaixa nesses critérios, não espere completar 35 anos, converse com seu médico e já faça uma triagem o quanto antes, reforçando, quanto antes, quanto mais precoce o diagnóstico do diabetes, menor o risco de complicação, mas principalmente maior a probabilidade de você conseguir colocar a doença em remissão. E agora, o que é o Find Risk, aquele questionário que pode prever o futuro, o seu risco de ter diabetes? Ele é um questionário que já foi validado em diversos países e ele estima o risco de você desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos. E ele leva em conta a idade, o índice de massa corporal, a circunferência abdominal, o quanto que você faz de atividade física, a sua alimentação, o uso de medicamentos para hipertensão, história de hiperglicemia e o seu histórico familiar. Uma pontuação maior que 15 indica um alto risco e necessidade de exames, mesmo que os anteriores estejam normais. Se você fizer qualquer busca no Google Find Risk, tem várias calculadoras já automatizadas para que você possa calcular o seu risco de ter diabetes tipo 2. Um ponto importante quando suspeitar do diabetes tipo 1, se os sintomas forem muito intensos e a progressão rápida, ou se a pessoa for jovem e magra. Pense em diabetes tipo 1 ou LADA. Nesses casos, você deve solicitar os autoanticorpos, como anti-GAD, anti-insulina, e aferir o peptídeo C para verificar a produção, o quanto de reserva pancreática que essa pessoa ainda tem. Diferenciar diabetes tipo 2 do diabetes tipo 1 é extremamente importante, porque o tratamento do diabetes tipo 1 obrigatoriamente envolve o uso de insulina. O diagnóstico do diabetes gestacional e os seus cuidados, ele merece um vídeo exclusivo. De qualquer forma, ele é o diabetes que aparece durante a gravidez, geralmente no segundo ou terceiro trimestre, em mulheres que não tinham diabetes antes de engravidar. E por que ele acontece? Durante a gestação, a placenta produz hormônios que aumentam a resistência à insulina. Em algumas mulheres, o pâncreas não consegue compensar essa resistência e a glicose no sangue sobe, resultando no diabetes gestacional. Como é feito o diagnóstico? Ele é feito também pelo teste de tolerância oral à glicose, com 75 gramas de glicose, entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Uma glicemia de jejum acima de 92, de 1 hora acima de 180 ou 2 horas acima de 153, confirmam o diagnóstico de diabetes gestacional. Se qualquer um desses valores estiver alterado, o diagnóstico é confirmado. Lembrando, se uma pessoa no início da gestação já tem o diagnóstico de diabetes, é uma gestante com diabetes tipo 2. Por que a importância de fazer o diagnóstico do diabetes gestacional? Porque envolve riscos para a mãe de pré-eclâmpsia, que é aumento da pressão durante a gravidez, tem uma maior chance de parto cesáreo, ou seja, de parto não normal, e um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Além disso, existem riscos para o bebê de macrosomia, ou seja, o bebê nascer grande demais, com mais de 4 quilos, de hipoglicemia neonatal, ou seja, após o nascimento, o neném ter hipoglicemia, problemas respiratórios ao nascer e um maior risco de obesidade e diabetes tipo 2 na vida adulta. Então, é muito importante a prevenção para que a mãe não tenha diabetes gestacional, mas o diagnóstico também do diabetes gestacional é muito importante para que o tratamento seja instituído de forma rápida e correta.
Como diferenciar de um diabetes pré-existente? Se a glicemia já está alterada no primeiro trimestre, antes da 20ª semana de gestação, provavelmente já era um diabetes tipo 2 não diagnosticado antes da gestação. Nesses casos, como eu já disse, o diagnóstico é de diabetes pré-existente e não um diabetes gestacional. Fique atento a algumas situações que podem afetar o resultado dos exames. Então, uso de corticoides, infecções e cirurgias podem aumentar a glicemia, a não realização do correto jejum, uma hemoglobina glicada alterada por anemias e outros motivos que eu mencionei no início do vídeo, e a gravidez, que eventualmente pode alterar vários desses parâmetros. Importante lembrar que o diagnóstico é o começo da mudança e não o fim. Receber o diagnóstico do diabetes, ele de fato pode ser assustador. Muita gente entra em negação, em pânico, sente raiva, medo, ansiedade, alguns ficam até deprimidos. E isso é algo até esperado e compreensível, porque existia essa ideia de que o diabetes é uma doença crônica progressiva e a pessoa já pensa em todas as complicações. Mas essa resposta emocional não pode impedir o real cuidado, o cuidado adequado, saber que tem a doença, primeiro passo para agir. Quanto antes você entende o que está acontecendo, mais chances tem de reverter ou controlar a doença. Metas claras, apoio da família, psicoterapia, orientação médica, nutricional, de um educador físico, abordagem multiprofissional é determinante para um bom desfecho. E por fim, se você chegou até aqui, 10 pontos que você precisa guardar desse vídeo. 1. O diabetes tipo 2 pode existir mesmo com alguns exames normais. 2. Dois exames alterados na faixa de diabetes confirmam o diagnóstico. Terceiro ponto, o teste de tolerância oral à glicose de 1 hora é o teste mais sensível para fazer o diagnóstico precoce do diabetes e foi o teste recentemente incluído na maior parte das diretrizes. O Find Risk é um método de rastreamento validado e deve ser usado para rastrear mesmo com exames normais. O pré-diabetes é um alerta real e precisa ser levado a sério. Não subestime a sua importância. Se você tem pré-diabetes, aproveite esse momento para mudar completamente o seu estilo de vida e colocá-lo em remissão. Sexto ponto, diabetes gestacional exige diagnóstico específico e precoce para o adequado tratamento. Lembre-se, o diabetes gestacional aumenta o risco não só da mãe, mas também do neném. Sétimo ponto, exames isolados podem enganar. O contexto clínico é essencial. Oitavo ponto, diagnóstico precoce pode levar à remissão do diabetes, se tratado a tempo e de forma adequada. Nono, as emoções são parte do processo e é algo absolutamente compreensível, elas devem ser acolhidas. No entanto, elas não podem impedir a busca pelo tratamento adequado. A negação não pode prejudicar o tratamento. E décimo ponto, o diagnóstico é só o começo. Com informação de qualidade e ação, tudo muda. Inclusive, é possível colocar o diabetes em remissão. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam dessa informação. E deixe aqui nos comentários, você já fez algum desses exames? Sabia da importância do teste de tolerância oral à glicose com medida em 1 hora? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, eu quero saber e ela também pode ajudar alguém. Nos vemos no próximo vídeo.